Fica, Senhor, já escureceu, já ficou de noite, fica conosco. Pois esse cântico, o cara que fez isso, devia estar pensando nesse momento lá dos discípulos no caminho de Emaús. Hoje de manhã a gente cantou para relembrar um cântico muito antigo, lá da década de 80, início de 80, por aí assim, do meu irmão, um hino muito conhecido durante tempos. Eu sei que Val cantou muitas vezes lá na Primeira Batista, porque eu estive lá algumas vezes. E se cantava muito esse hino na década de 80. Isaías 63. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a levar visão aos cegos. Jesus disse isso lá no templo. Lucas revela isso. Ele terminou de ler e disse: hoje se cumpriu essa profecia. Fizeram apedrejar. Então vamos ver, eu não sei. Sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Para livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a perdoar o ano aceitável do Senhor.
sejamos assim, irmãos, trabalho de justiça plantados pelo próprio Senhor e para louvor da sua glória. Amém. Amém. Muito bem, Heitor. Amém. Irmãos, já deu para perceber, ainda não fiquei com a garganta, mas vou ficar. Ainda não fiquei bom da garganta. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias e agora vai ser a dificuldade de eu enxergar aqui. Já contei a história da cirurgia várias vezes, então o negócio deu certo no primeiro dia, 2 dias depois começou a piorar, 4 dias depois já estava muito pior e agora nem de um jeito nem do outro jeito. O médico já disse só depois de 2 meses é que ele vai poder fazer outra intervenção para corrigir alguma coisa que aconteceu aqui e não deu certo. Muito bem, mas a gente vê se consegue aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Palavra de Jesus aos seus discípulos. Os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Lucas 24, final do livro. Evangelho de Lucas, capítulos 44 a 49. Nós já pregamos aqui outra vez sobre esse texto. Mas aconteceu alguma coisa nessas semanas agora aí, e eu fiquei muito triste, muito abalado. Aí eu vou pegar de novo para a igreja para tratar desse assunto. Então diz assim a palavra de Deus. Cadê? Onde é? Está aqui. Aqui para ler a Bíblia que é muito pequena, tem que ler assim, com o olho bem pertinho. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse a quem? Aos seus discípulos que estavam com ele nesse momento. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Então isso aqui é o final do Evangelho de Lucas, que é a primeira parte do que Lucas escreveu. A segunda parte é o livro de Atos. Aí lá no livro de Atos, logo no início, Jesus, subindo ao céu, antes de subir ao céu, disse a eles, 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Exatamente isso que ele mandou fazer aqui. Ele disse, vocês vão fazer e vão receber o Espírito para poder fazer isso. Fazer o quê? Pregar o Evangelho. Pregar como? Ele disse aqui como. Ele disse que nós vamos tratar aqui. Então deixa eu ver se é com óculos ou se é sem óculos. É uma complicação na minha vida. Muito bem, irmãos. Então, olhem só. Como eu disse para vocês, agorinha, nesses últimos dias ou últimas semanas, desde antes da cirurgia, já faz o que hoje da cirurgia? 2 semanas, eu acho, não sei direito. Então, nesses últimos dias, eu tomei conhecimento, alguns irmãos aqui da igreja também já sabem disso, de mais uma de nossas igrejas presbiterianas, dividida, enfrentando dificuldades terríveis de rebelião. Um grupo de irmãos contra a liderança da igreja. Não estou aqui entrando em detalhes, né? E em conversa com um membro dessa igreja, na conversa ficou claro que
muitos irmãos ali rejeitam claramente a palavra de Deus. Não é a liderança que estão rejeitando, é a palavra de Deus. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque o irmão me disse que eles recebem revelações diretas de Deus. Ora, isso é simplesmente abandonar a palavra. Quem diz que recebe revelações diretas de Deus, abandonou a palavra de Deus. Ou seja, a minha verdade subjetiva, ou o meu achismo subjetivo, ou minhas emoções subjetivas, valem mais do que a palavra de Deus revelada de forma objetiva nas Escrituras Sagradas. E mesmo eu conversando com mais irmão, a Bíblia diz, não, olha, eu sei que você não acredita nisso, então você... Meu Deus do céu. Ou seja, a verdade de Deus é abandonada. Domingo passado eu preguei sobre a verdade de Deus. Vocês estão lembrados? Esta é a causa das igrejas viverem tão grande confusão. Desunidas, com pouco ou nenhum poder na sua pregação, como se vê no Brasil. O país que mais cresce em número de evangelhos, não serve para nada esse tal desse crescimento. Não há poder na pregação, consequentemente os crentes são falsos. É o desconhecimento ou o abandono da lei de Deus, como aconteceu sempre em Israel, na história de Israel de Deus, e como aconteceu na igreja, no início do século XVI, reforma protestante, volta à palavra, já estamos longe da palavra de novo. Aí acontece isso nas igrejas. É a consequência, irmãos, de uma vida distante de Deus, vida gerada e nutrida por pregações psicologizadas, que visam agradar ou atender às necessidades dos ouvintes. Estou cansado de falar isso aqui. Consumidores de religião, ávidos por bênçãos ou supostas bênçãos. Detalhe, bênçãos individuais. Não são bênçãos para o corpo. São bênçãos individuais. Perdeu-se na igreja há muito tempo a noção de família, a noção de corpo. É um ajuntamento de indivíduos. Aí se forma uma mensagem, aliás, uma igreja centrada nessas mensagens humanistas e não em mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mandou que fosse pregada. Por isso, com as igrejas desse jeito, qualquer coisa que cause o descontentamento de um dito irmão ou de um grupo de irmãos, gera um racha. Gera uma rebelião contra o pastor, contra o presbítero, contra os professores, contra não sei quem. Termina na divisão da igreja. Qual a solução? Conforme o trecho que lemos, a igreja precisa viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e pregar esse Evangelho de Jesus Cristo com a integridade da verdade objetiva de Deus e não com base no que eu acho. Vocês sabem como eu combato aqui essa história do eu acho? Eu não estou lhe dizendo o que eu acho. Eu estou dizendo o que está na palavra de Deus. Nesse trecho, nós vemos o próprio Senhor Jesus, em seus últimos momentos com os seus discípulos, já depois da ressurreição e antes da sua assunção, ou ascensão, pouco antes de subir ao céu, mostrando aos seus discípulos que tudo que tinha lhe acontecido, que eles presenciaram, prisão, traição, prisão, crucificação, morte na cruz, sepultamento,
ressurreição. Tudo aconteceu segundo as Escrituras. E é isso que vocês têm que pregar. Jesus diz para eles. Jesus mostrou aos seus discípulos qual é o padrão da pregação para um evangelista. Esses evangelistas, Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus vai resolver seus problemas. Venha para a igreja nossa, venha para a nossa igreja, não sei o quê. Não tem mais problema na sua vida. Jesus vai resolver tudo. Isso é falso. Isso é falso. E as igrejas são formadas assim. Vamos com um avanço missionário não sei onde. Aí chega lá, haja com essa conversa de porta em porta. Jesus ama você. Jesus ama você. Isso é tudo falso. Vai gerar crentes falsos. Vão organizar uma igreja falsa. Aí depois lá vem os problemas. Racha, confusão. Não foi pregado o que Jesus mandou no tal evangelismo. Era isso que ele estava mandando aos seus discípulos. Eles iam sair para pregar. Eles eram evangelistas nesse momento. Eles viraram pastores de igreja depois das igrejas já constituídas. Mas antes eles foram missionários evangelistas. Então, meus filhos, olhem só. Qual é o padrão da pregação para, de fato, fundar, formar, organizar uma igreja, para edificar essa igreja? Tem que ser segundo as Escrituras. A essência da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e que a sua igreja deve proclamar a quem nunca ouviu é o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, e isso de acordo com as Escrituras. Versículo 44 que nós lemos. Olha a confusão. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas são as escrituras que eles tinham na época. Do Velho Testamento. E até hoje ainda é desse jeito lá dos judeus. A lei, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aqui na lei está toda a vontade objetiva de Deus para o povo que ele formou, organizou. Tudo está aqui nesses 5 livros. Depois dos 5 livros, como Jesus tem a lei, os profetas e os salmos. Esses profetas eram, que ainda são, como eu estou dizendo, ainda é assim, os profetas anteriores, os chamados, que eles chamam de profetas anteriores. Esses profetas anteriores são Josué, Juízes, Samuel, primeiro e segundo livro, que para eles é um livro só, e Reis, primeiro e segundo livro, que também é um livro só. Esses são o que eles chamam de profetas anteriores. Era essa a Bíblia que Jesus tinha na época, era assim. Os profetas eram divididos em profetas anteriores, que eram Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, que são aqueles que vieram depois que degringolou tudo mesmo, que Deus começou a mandar os profetas para lembrar eles que eles estavam errados. Até os sacerdotes já tinham se corrompido também. Os reis perversos. Então lá vem os profetas, esses posteriores. Quem são? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Esses eram os profetas posteriores. Aí depois disso vem os salmos, ou os escritos, que também eram chamados assim. Jesus chamou aqui de salmos. Que eram os livros, envolviam os livros de sabedoria, chamados Jó, Salmos, Provérbios. Depois, os cânticos, que eram Esté, Ruth, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. Eram cantados nas suas grandes festas, esses cinco livros. Tudo isso aí está dentro do que Jesus chamou os salmos, ou os escritos. Aí depois disso, vem esses escritos.
que eram os livros históricos, na verdade, chamados livros históricos. Daniel não é considerado um profeta, lá no livro dos Hebreus. Daniel, Esdras e Neemias, é um livro só, é a mesma história ali, os dois juntos. E Crônicas dos Reis, 1ª e 2ª Crônicas. É disso que Jesus está falando. Eram essas escrituras que Jesus estava falando para eles. Então, irmãos, Jesus, quando disse isso, ele estava dizendo aos seus discípulos, e vale para nós, que se alguém quiser pregar a sua palavra, o seu evangelho, terá que fazê-lo com base nas escrituras, ou essa pregação é falsa. Assim Jesus demonstrou pessoalmente aos seus discípulos, antes de, olha, vocês sabem o que eu disse para vocês. Vocês sabem o que eu ensinei para vocês. Jesus disse para eles e demonstrou para eles a imprescindibilidade. É imprescindível, não há outra pregação, não há outro jeito, não há outro assunto. Tem que ser as Escrituras. A mensagem do Evangelho de acordo com as Escrituras. Não há esse negócio de nova revelação, como o irmão lá me dizia, que eles recebem, essa equipe dele recebe revelações a todo instante de Deus. Não existe isso, isso é loucura. Quer dizer, existe. Mas é coisa de demônios e não de Deus. E detalhe, quem manda é Deus. Detalhe, quem manda essas revelações enganosas é Deus. Não é isso que você quer? Ele usa Satanás e os demônios para fazer isso, mas quem manda é ele. Você vê isso claramente lá no Velho Testamento, no caso do rei Acabe, que queria ser enganado do trono de Deus, lá diante de Deus. O Espírito disse, eu vou enganá-lo do trono de Deus. E Deus disse, com que você o enganará? Ele disse, eu porei o espírito de mentira nos profetas dele. Aí Deus disse, vai e prosperarás. É Deus quem manda a operação do engano a quem não dá ouvido à verdade. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7, 8, 9, 10, está dizendo a mesma coisa. Aqueles que não dão ouvido à verdade, Deus mesmo, pela eficácia de Satanás, manda-lhes a operação da mentira e do engano. É Deus, irmãos. Quem faz tudo é Deus. Então, pregação que não for de acordo com a palavra de Deus é falsa, vai produzir crentes falsos que se ajuntarão numa igreja falsa, seja ela presbiteriana, seja o que for. Que tristeza. Que tristeza. Vocês sabem que a gente, como eu, nasce em uma igreja, eu não idolatro minha denominação, nem coisa nenhuma. Aliás, vocês sabem disso muito bem. Mas você ama. Foi aqui que eu aprendi, aqui que me ensinaram a palavra. E você vê esse desmantelo. Meu Deus, o que é isso? Eu não gosto de farisaísmo, vocês sabem disso. E tem muito farisaísmo. Eu não gosto disso. Eu gosto da palavra de Deus. Aí quando você vê a igreja se afastando claramente da palavra de Deus, meu Deus, o que é isso? Então, irmãos, olhem. Não é essa história de culto de fogo. Não é essa história de mover do Espírito à parte ou fora das Escrituras Sagradas. Eu já disse para vocês aqui, em várias ocasiões, uma líder de uma igreja daqui, dita igreja reformada, ou pelo menos vem da reforma, e essa irmã disse que foi para um tal culto de fogo desse, e me contou, pastor, olha que culto de fogo, olha, era um poder dentro daquele ambiente. E eu olhando para a irmã, eu já sabia, só o fato dela começar a me contar, eu já vi que era tudo falso. Mas está certo, conte mais. Conte, eu fico assim, sim, conte mais. Quando ela terminou e apagou esse fogaréu todo, eu disse, irmã, qual foi a palavra que foi pregada lá nessa reunião? Eu me lembro da expressão dela, ela até bateu o papo. Está aí, pastor. Não teve pregação lá. Eu digo, então não houve poder nenhum. Então não houve poder nenhum. Houve uma palhaçada de alguém manipulando o emocionalismo de vocês. Aliás,
vá nessa reunião de oração que só tem quase mulher. Às vezes acontece de ter 1, 2 homens, que às vezes fazem parte do engano. Mas normalmente tem mais mulher. Paulo fala sobre isso. Mulherzinhas cheias de paixões, que aprendem, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Paulo diz isso. Está na Bíblia, em Timóteo. Eu quero sentir alguma coisa. Eu não quero saber a verdade objetiva de Deus. Eu quero o que eu quero. Deus me revelou. Só não foi pela palavra, foi de uma forma extraordinária. Não existe isso, irmão. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos: vale ou não vale o que Jesus diz? Ou seja, meus irmãos, o conhecimento de Jesus e do seu evangelho, o conhecimento de Deus e da sua verdade que pregamos domingo passado, que é a Escritura Sagrada, que nada mais é do que a revelação da sua vontade para nós, para se pregar o evangelho da salvação de Jesus Cristo, essa pregação só será verdadeira se estiver com base nessa verdade objetiva de Deus, se estiver embasada totalmente nas Escrituras Sagradas. Se não estiver, é falso. Já falei aqui no início, no caminho de Emaús aconteceu essa situação. Os discípulos andando lá, Jesus chegou, conversou com ele. Pelo poder de Deus, de alguma forma, eles não conheceram Jesus. Como não conheceram? Até anteontem eles não estavam junto com ele. Como é que não conheceram mais? Não tem qualquer situação que diga que Jesus estava com um corpo diferente para não ser reconhecido. Não tem isso. Bom, o fato é que Jesus caminhou com eles e tal, e começou, que nem está escrito aqui nesse que nós lemos aqui, Jesus começou a lhe dizer tudo o que dele estava escrito nas Escrituras. Pois é, lá no caminho de Emaús aconteceu a mesma coisa. E os camaradas, quando Jesus partiu o pão, que eles reconheceram, Jesus sumiu. Eles disseram, mas quando ele falava, ardia o nosso coração. Ou seja, quando Jesus expunha o que dele estava escrito nas Escrituras, mesma coisa, na lei, nos profetas e nos salmos. É assim que se conhece Jesus. A parábola lá do rico e Lázaro, acontece uma situação claríssima. Pai Abraão, manda alguém, um anjo, ou quem quer que seja, daqui avisar meus irmãos lá na terra, que eu não quero que eles venham para cá. Pai Abraão respondeu, eles têm a lei e os profetas. Se eles não se converterem pela lei e os profetas, ainda que desça um anjo daqui do céu, não vai adiantar nada. Então, esse versículozinho de Jesus acaba com essa história dessas revelações, não sei de quê. Hoje eu ensinei por mim lá dentro um provérbio que diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas, com o ensino da lei, o povo será feliz. Então repare que essa lei é sinônimo de profecia. Ou a profecia, que ele diz, não havendo profecia, é o ensino da lei. Não havendo profecia, ou não havendo lei, o ensino da lei, profecia é isso, o povo se corrompe. Mas, havendo o ensino da lei, o povo será feliz. Então, não existe nova revelação, não existe culto de fogo, não existe poder não sei de onde, fora da Escritura. E lá nessa igreja que eu tive esse conhecimento e uma tristeza que deu no meu coração, acontece isso. Há revelações extrabíblicas. Ah, meu Deus do céu. Então lembre, irmãos queridos. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus diz que a base da pregação é as Escrituras Sagradas. Se você vai falar do Evangelho de Jesus, da salvação, tem que ser com base nas Escrituras Sagradas e não com base no que você quer dizer. Irmão, Jesus quer lhe salvar, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Isso é falso, não é isso que a Bíblia diz? Em segundo lugar, o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, lá antes de partir, qual deve ser
a essência, o coração da mensagem do Evangelho da salvação. Essa mensagem, esse Evangelho tem que estar fundamentado em quê? O que foi que aconteceu nesse Evangelho? A morte e a ressurreição de Jesus para a salvação de pecadores. Versículo 48, 6. Danou-se. Espera aí, irmãos. Versículo 44, 45, já li o 44, 45, aí ele lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o Evangelho. Aí vamos já tratar do terceiro assunto, para arrependimento. Então, irmãos, a base do Evangelho está na morte e ressurreição de Jesus. Por isso que as heresias que assolaram a igreja nos primeiros anos, que diziam que Jesus não era homem coisa nenhuma, o docetismo, ele aparenta ser homem, mas ele não é homem. Então, ora, se Jesus ele não morreu coisa nenhuma, isso é tudo uma fantasia. Ora, se Jesus não morreu, então acabou-se todo o Evangelho. Se ele não morreu, ele também não ressuscitou. Se ele não era homem, então ele não levou sobre si os nossos pecados. Então, a heresia, ela é sutil, muito sutil. Parece verdade, e é por isso que engana tanta gente. O alicerce da pregação do Evangelho é: Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte, subiu ao céu para que nós também o sigamos no tempo oportuno, como lemos aqui, no ano passado também. Cristo havia de padecer por causa dos nossos pecados. Quem decretou isso foi Deus. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Essa é a base da pregação, ou aliás, o coração da pregação da mensagem do Evangelho. Irmãos, nós precisamos saber dessas coisas, como eu disse no início. A gente até sabe desse negócio. Jesus, filho de Maria, morreu numa cruz e tal, sim, mas você vai fundo nesse conhecimento, é simplesmente uma informação a mais, que nem Cabral descobriu o Brasil, que nem Tiradentes morreu enforcado lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Aliás, fantasiaram Tiradentes parecido com Jesus até, barbudo. Tiradentes não era barbudo coisa nenhuma. Quando era um soldado, ele era barbudo. Então, aparentando Jesus, aquilo tudo é palhaçada da própria igreja para criar uma heresia. Então, esse Jesus, essa conversa que eu sei que morreu na cruz, será que não é o mesmo conhecimento de que Tiradentes morreu numa cruz lá e foi esquartejado e tal, e tal, e tal? Podem apostar. Na maioria dos irmãos de qualquer igreja, é um conhecimento igualzinho. Igualzinho. O jeito que Tiradentes morreu lá enforcado numa cruz, enforcado, esquartejado, Jesus morreu numa cruz, pois é a mesma coisa. Não há qualquer coisa mais profunda do que esse conhecimento. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, morrer numa cruz, por causa dos nossos pecados, e ser ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia. Nós temos que saber disso, irmão, mas não é saber só intelectualmente, não. Nós temos que saber disso com todo o nosso ser, e pregar a morte. Foi necessário essa morte de Cristo, foi necessária para a nossa salvação. Foi preciso que Jesus tomasse sobre si os nossos pecados, porque nós não tínhamos condição nenhuma de receber a ira santa de Deus. Você sabe quem é Deus? Tem que ser pregado isso. Os que vêm para a aula aqui, segunda e sexta, me ouviram dizer na lata, como se diz, para uma moça que veio aqui e começou a querer
E se não sei o quê, e mais não sei o quê, mas e se não sei o quê? Eu digo, minha filha, presta atenção. Se você não entender que é uma pecadora, que vai para o inferno, e que Jesus é o Salvador, único capaz de salvar você, nada que alguém lhe diga serve para mais nada. Entendeu isso? Entendi, nunca mais la vi aqui. Já aconteceu várias vezes, você já me ouviu dizer isso aqui várias vezes. Nunca mais voltou aqui. A pessoa não quer ouvir que ela é uma pecadora. Ela não quer ouvir que ela precisa ser perdoada. Perdoada de quê? Eu preciso ser salvo de quê? Vários irmãos que estão aqui escutaram essa conversa aqui mais de uma vez já. É Jesus quem diz. Se a salvação não disser isso, você vai estar convencendo pessoas e não convertendo, que não são crentes, serão crentes falsos, que comporão uma igreja falsa, pastoreada por um pastor falso. Como diz Jesus, cego, guiando cegos, cairão todos no barranco. Isso é terrível, irmão. Eu não tenho nenhuma dúvida, aliás, eu tenho total convicção bíblica. Essa é a realidade da igreja. Qualquer uma. Nós precisamos saber e pregar isso, irmãos. Que nós, os pecadores, não suportaríamos a ira santa de Deus. Foi por isso que o próprio Jesus, o próprio Deus Filho, teve que tomar corpo de homem e assumir sobre si esses pecados, porque nós não tínhamos condição de receber a ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre ele mesmo. E aí nós fomos justificados por causa disso. O justo que não tinha pecado nenhum, pagou pelos nossos pecados. Que pecado? Que culpa que eu tenho? Não culpa nenhuma. Jesus pagou com a sua vida e morte todas as nossas dívidas, a fim de que fôssemos justificados pelo sangue do justo. Nós precisamos saber e pregar que Cristo ressuscitou realmente. Isso não é conversa de trancoso, não. Isso não é conversa de caronchinha, não. Ele ressuscitou mesmo. Subiu ao céu mesmo. Nós temos que pregar isso. E ele ressuscitou e subiu ao céu para mostrar que nós também o seguiremos. Ele disse isso. Eu vou preparar-vos lugar. Eu venho buscar vocês. Esse é o coração da mensagem, segundo as Escrituras, conforme o Senhor Jesus ensinou. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se não estiver na palavra, não é palavra de Deus. Fim de papo. Mas eu tive uma revelação, tu teve mesmo. Estou duvidando da sua revelação. Teve mesmo, só não é de Deus. Ou se for de Deus, ela vem pela eficácia de Satanás para operar o engano em você que não quis ouvir a verdade de Deus. Está escrito. Pronto. Presta atenção, irmãos. Quem prega algum tipo de mensagem evangelística que não aborda a morte de Jesus por causa dos nossos pecados. Essa história de Jesus te ama, isso é falso. Ele ama sim, mas não é essa a pregação evangelística como ele disse. Ele ama sim, ele também ama Satanás, a criatura dele, ele ama todas as suas criaturas. Como Jesus mesmo disse, Deus manda o sol sobre justos e injustos e a chuva sobre maus e bons. Não tem problema nenhum, não. A salvação é outro departamento, a Bíblia trata disso.
trata disso. Então, irmãos, se a mensagem não abordar a morte de Jesus pelos nossos pecados, foi necessário que ele morresse por causa dos nossos pecados. Se não abordar a sua ressurreição, o que nos assegura que nós também ressuscitaremos no último dia. Essa pregação não é a palavra de Deus. Se ela não abordar esses aspectos, ela não é a palavra de Deus. Se ela não chamar pecadores ao arrependimento, não é a palavra de Deus. Onde é que ainda se escuta uma mensagem de arrependimento? Principalmente se for as tais pregações evangelísticas. Eu quero é ver uma mensagem evangelística você dizer que o público que está ali é pecador e precisa se arrepender. Eu quero é ver. Ele vai dizer que Jesus quer resolver seus problemas. Jesus quer consertar sua família. Jesus quer não sei o quê. É só isso, a conversa. Eu ouvi isso lá na praça, eu disse para vocês. Eu ouvi isso lá na praça, isso é falso. Isso não é mensagem evangelística, coisa nenhuma. Isso é engodo, isso é desonestidade, inclusive, do pastor. Se é que ele é crente. Para saber o que Jesus diz para ensinar. Mensagem de autoajuda. Mensagem para levantar o astral das pessoas, a autoestima. Mensagem de prosperidade. Mensagem de cura e libertação. Isso atrai as pessoas e atrai mesmo. Todo mundo está atrás disso. Porém, não são a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus conforme Ele mesmo ensinou. Nós estamos vendo aqui o que Jesus ensinou acerca da pregação do Evangelho. Eu não estou dizendo aqui o que eu acho, eu penso assim, eu não penso nada. Eu estou dizendo o que Jesus disse aqui. Como é que os seus discípulos deveriam sair para pregar o Evangelho da salvação? O que é que vocês têm que dizer? Qual é o assunto que vocês vão tratar? É Jesus quem disse isso. Mas a igreja, a corporação, para aumentar o seu arraial, prega outra coisa que sabe que o povo quer ouvir e vem para cá. Aí haja confusão dentro da igreja. Haja confusão para o pobre do tal do conselho, o pastor e os presbíteros resolverem. Quando eles também não são crentes, aí eles aumentam a confusão. Olha, irmãos. Igreja sem poder, como eu disse, a tal igreja evangélica brasileira, uma das que mais cresce no mundo, sem poder nenhum. Igreja sem poder em suas mensagens, é por isso mesmo, porque a mensagem é falsa. Essas igrejas com mensagem falsa e sem poder gerarão crentes falsos. Crentes que se aborrecem por qualquer coisinha na igreja. Ah, fulano não sei quem, falou não sei o quê, eu não gostei. O ensinamento apostólico sofre o dano. Isso aí nem pensar, meu amigo. Nem pensar. Considere cada um superior a você mesmo. Nem pensar um negócio desse. Que conversa é essa? O maior entre vós seja o que vos sirva, Jesus. Nem pensar. Eu quero é ter poder aqui dentro desse negócio. Essas pessoas seguramente não são crentes. Precisam da graça de Deus ainda para entender o que é a salvação, o que é a mensagem, o que é que Deus quer realmente conosco. Aí haja divisão, haja desarmonia na igreja. Vamos embora, você leva mais não sei quantos. Abre outra igreja bem ali. Aí vem outro pastor da mesma denominação e apoia os rebeldes ali. Meu Deus do céu. Por quê? Porque aqueles rebeldes que ele apoiou vai entrar na estatística dele. Tantos irmãos novos na igreja. Essa é a verdade não dita. Essa é a verdade não dita. Houve um caso semelhante a esse que eu estou dizendo para vocês. E um pastor defendeu esse negócio de pastorear os rebeldes. Mas nós temos que pastorear esse rebanho. De que rebanho, meu irmão? Que rebanho?
Onde é que rebelde é rebanho? Não, mas tem que pastorear. E por que você não pastoreou os 30 e não sei quantos que saíram da sua igreja? Eu sabia da história recente. Por que você não pastoreou os 30 e tantos que saíram da sua igreja? Aí você está querendo pastorear os 30 e tantos que saíram de outra igreja. Agora você chega lá como pastor para acolher os irmãos que estão sem pastor. E os seus que saíram da sua igreja? Vem com uma coisa falsa? Vem com uma coisa desonesta? Vem com um negócio de estatística? Se não estiver embasado na palavra de Deus, é falso, é satânico, seja de que igreja for. Se não for como Jesus mandou, é falso, é engano. Em terceiro lugar, irmãos, o mestre ensina os seus discípulos. Em primeiro lugar, tem que estar de acordo com a palavra. Segundo lugar, tem que dizer que essa salvação está em Cristo, na sua morte na cruz, na sua ressurreição. Tem que dizer isso. Terceiro lugar, o desafio da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é dizer Jesus te ama e quer resolver teus problemas. É chamar pecadores ao arrependimento para a remissão de seus pecados. Quem é o corajoso para pregar isso? Sabendo que todo mundo vai se embora. Ele arranja uma armadilha lá para atrair pessoas, fogo de artifício, seja lá o que for. Pronto, chama todo mundo, sai de porta em porta, entregando panfleto, todo mundo na praça. Pronto, quem é o corajoso que vai dizer, arrependei-vos, pecadores? Quem é? Em nossos dias, quem é? Qual é a igreja que faz isso? Qual é a denominação que tem peito para fazer isso? Pois é isso que Jesus chamou, pois é isso que Jesus disse para fazer. Alguém, por favor, traga um copo d'água para a irmã. Então, quem é o corajoso? Quem é o pastor fiel para pregar o que Jesus mandou? Num caso desse. Versículo 47. Então Jesus lhes abriu o entendimento. Cadê o 47? Assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Essa é a essência da pregação. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessa história. E vós sereis minhas testemunhas. Pois é, a testemunha que vem com esse papo furado, Jesus quer te resolver teus problemas, é uma testemunha falsa. Não foi isso que Jesus mandou ele dizer. Portanto, queridos, Jesus mesmo, quando estava pregando para pecadores uma vez, e os escribas, fariseus, estavam sempre na cola dele, esse aí, e anda na casa de pecadores, se assenta com prostitutas, come na casa de ladrões. Jesus disse, eu vim chamar foi pecadores ao arrependimento. Chamar para quê? Para resolver os problemas do camarada? Não, chamar pecadores ao arrependimento. Eu não vim atrás de justos. Eu vim exatamente chamar pecadores. Repito, para quê? Para resolver os problemas dele? Não, chamar pecadores ao arrependimento. As soluções vêm como consequência disso. Ontem eu estava com Paulo e Carlinho, no momento, e alguém falou lá que, numa reunião de discipulado, alguém perguntou, qual é o problema hoje? Os irmãos, sei lá o quê, alguma coisa assim. Qual é a solução para a cura da alma? Obviamente que ele ia dizer que essas mensagens aqui de cura e libertação. Eu ouvi isso há anos lá nessa igreja. A mesma que falou isso. Eu ouvi isso há anos. E tem lá culto de cura e libertação. O que é isso?
convertido é um liberto. O que é culto de cura e libertação? O que é isso? Que heresia é essa? Pois é, e quando Paulo disse isso, Carlinhos, quem disse isso, eu disse na hora, meu irmão, como é a pergunta, Paulo, que ele disse? Pois é, qual a solução para a cura da alma? Eu digo, meu irmão, isso não é só hoje, não. Se eu tivesse lá, eu tinha dito na hora, meu irmão, isso não é só hoje, não. É desde Adão. A solução para a cura da alma é a conversão. Não há outra cura. Não há outra solução. A solução para a cura da alma é a conversão. Essa alma está doente por causa do pecado. A conversão vai fazer essa pessoa começar a entender as coisas. Aí vem o discipulado, a santificação. A solução, a única, é a conversão. Mas lá nessa igreja não é não. É culto de cura e libertação. É ensinar o irmão como é que ele vai se libertar dessas doenças da alma que ele tem. Esse cara não é convertido. Se ele está precisando de um psicólogo, é outra coisa. Se ele de fato está precisando de um tratamento médico, é outra coisa. Mas médico não trata com alma. Isso é questão espiritual. Então, irmãos, olha. Em meio a tantas mensagens que nós ouvimos, se quisermos, todo dia na televisão e toda noite em qualquer igreja que tem culto disso, culto não sei o que, culto da mulher, culto do branco, culto do preto, culto da libertação, culto dos empresários, culto dos empregados da construção civil, culto... Caramba, que é isso? Isso é tudo loucura. Então, em meio a tantas mensagens que vemos e ouvimos, estejamos atentos para os ensinamentos de Jesus. Eu às vezes friso. Quem disse isso foi Jesus. Não que o que os discípulos disseram tenha menos importância do que o que Jesus disse, porque esses discípulos, apóstolos, foram credenciados pelo Senhor Jesus a falar o que eles falavam, era a palavra do Senhor Jesus. Mas é claro que o próprio Jesus falando tem um peso maior, até para nós, como pessoas. Quem disse isso foi Jesus. Foi Deus. É claro que o que Paulo falou foi Deus também, mas foi através de Paulo. Quando é Jesus não, foi o próprio Deus que falou. Então estejamos atentos, irmãos, se uma mensagem dita evangélica, de fato está embasada nas Escrituras. Irmãos, eu já ouvi aliás. Eu já ouvi 2 pastores presbiterianos em igreja presbiteriana pregar uma pregação inteira com base em um filme. Ele contou um filme que ele tinha visto e fez toda a pregação dele em cima do filme. Meu Deus do céu! Uma vez eu vi um presbítero numa reunião com as senhoras, abriu uma revista Veja, leu uma página inteira da revista Veja, e depois falou algumas coisas e pronto. Quer dizer, a pregação dele foi a revista Veja que ele leu. Não tinha nada a ver com Bíblia, com Evangelho, com nada. Eu digo, meu Deus, a minha igreja presbiteriana. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Esse homem era presbítero. Se a mensagem não tiver base nas Escrituras, isso não é mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não enfatiza a morte e a ressurreição de Cristo como fundamental, indispensável, cumprimento da palavra do próprio Deus, cumprimento das Escrituras para nos salvar, essa pregação não é verdadeira, não é a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não chamar pecadores ao arrependimento, é falso, isso não é pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é conversa que Paulo chama de astúcia de homens que induzem ao erro. Aí as igrejas vão estar cheias de falsos crentes que por qualquer motivo racham a igreja, se insurgem contra a liderança, como Israel fez em descumprimento da palavra de Deus. Israel sempre fez, eu disse no início para vocês aqui, mostrando que Deus sempre pune os rebeldes, mas sempre pune mesmo. Às vezes ele destrói totalmente os rebeldes, às vezes ele pune só para trazê-los de volta. Os que não são dele, ele destrói mesmo. Aí os seus eleitos ele traz de volta, o remanescente. Sempre foi assim. Está na Bíblia, todo o Velho Testamento está escrito isso.
Aí, como a pessoa não foi convertida pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi convencido num encontro não sei de quê, vem viver não sei com quem, essas coisas psicologizadas e infiltradas na igreja, encontro de casais, encontro de jovens, não sei com quê, tudo besteira. Os tais crentes produzidos nesses eventos são todos falsos, todos. Não foi pregado ali isso aqui. Lá foi pregado um monte de palestras e eventos e joguinhos e não sei o que mais para atrair você. Você até vem todo bonzinho, todo mansinho, mas o Evangelho não tem por finalidade transformar más pessoas em boas pessoas. O Evangelho tem por finalidade salvar pecadores do inferno e levá-los para o céu. Toda religião faz isso. Tenta transformar pessoas más em pessoas melhores. Inclusive Umbanda, Candomblé, o cão que tiver. Todas elas, no âmago dela, ela tenta transformar as pessoas em pessoas melhores. Todas. Menos a religião cristã. A religião cristã, de acordo com a Bíblia, ela deve pregar o Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação dos seus eleitos. Essa é a única instituição que tem essa missão. Mas ela resolveu copiar as outras, como Israel resolveu copiar os outros países que tinham reis. Nós queremos um rei também. Irmãos, é por isso que eu me esforço tanto para estudar e para ensinar para vocês a palavra de Deus com integridade. Porque somente conhecendo a verdade, somente conhecendo as Escrituras, nós estaremos capacitados a identificar uma pregação falsa. Nós estaremos capacitados a identificar a palavra de Jesus. Eu sei que irmãos dizem, não, a gente escuta tudo e retém o que é bom. Como é que você sabe o que é bom? Se você não conhece a palavra de Deus. Qual é o discernimento, qual é o conhecimento que você tem para discernir o bem e o mal? Em Hebreus está dizendo que é pela prática da palavra que nós adquirimos a condição de saber, de discernir o bem e o mal. Se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou saber se a pregação está certa? Aqui, vai dizer, o pregador tal prega bem, um herege. Não, prega bem. Somente conhecendo as Escrituras, seremos capacitados a identificar a verdade de Deus, a voz do Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho que liberta, como Ele mandou que os seus discípulos pregassem. Portanto, esta é uma responsabilidade indelegável da igreja. Não há outra agência que Deus deixou na terra para pregar o Evangelho da salvação. Para pregar um Evangelho fajuto, todo mundo prega. Todo mundo prega. Tem o Novo Testamento, segundo Allan Kardec, o que você quiser. 7 leis da Umbanda, todas elas são boas. Eu fui no AA, Alcoólicos Anônimos, fui convidado para ir lá e eu fui. Pense num negócio bacana. O regulamento deles lá, tudo aquilo está embasado na Bíblia. Eles só não dizem que é a Bíblia, mas tudo está embasado na Bíblia. O arquiteto, eles também usam essa expressão da maçonaria, o grande arquiteto do universo. E rapaz, que negócio bacana. Se o pessoal da minha igreja fosse crente que esse povo aqui é. É sério, eu pensei isso na hora. E se o povo da minha igreja fosse crente como esses cachaceiros aqui são, como esses alcoólicos anônimos são. Tudo com base na Bíblia. Lá, sei lá quantos são, os mandamentos que eles têm, mas são 12, 24, sei lá. Até isso tem alguma coisa a ver com o número dos apóstolos, tudo lá. Não fazer isso, não fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, fazer isso, não fazer. Tudo está com base. E eles cumprem. Eles cumprem. O cara vai lá na frente dizer, hoje faz 5 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, sei lá quanto for. 5 anos, 3 meses e 2 dias que eu não ponho uma gota de álcool na boca.
Eles se policiam e os outros todos se policiam. Aí eu vendo aquele negócio de gás, se a minha igreja fosse assim. É sério. Eu na hora pensei isso. Então, irmãos, somente conhecendo as Escrituras. Culto, libertação, não sei de quê. Mas e que libertação? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade sou eu. E se eu, o Filho do Homem, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o cara precisa de que culto mais? De libertação de quê mais? Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Somente conhecendo as Escrituras, estaremos capacitados a viver o Evangelho de Jesus Cristo que nos salvou e, por consequência, pregar, testemunhar essa salvação que eu recebi. Estou aqui para lhe mostrar. Eu sou um salvo e vou lhe mostrar isso com a minha vida. Vou lhe dizer como é que aconteceu isso. Foi isso que Jesus mandou pregar. Aí nós teremos condição de ensinar pastores, presbíteros, de forma correta, para não ir pregar numa revista Veja, para não ir pregar num filme Rei Leão. Foi isso que o pastor contou na ocasião. A pregação dele foi sobre o filme Rei Leão. Ensinar de forma correta, para que outras pessoas conheçam e cresçam nessa verdade, se eles já forem irmãos da igreja, discipular esses irmãos. Se não, falar dessa palavra correta, que é a única capaz de libertar da escravidão, do pecado. Irmãos, nós precisamos incutir isso em nossas mentes. Estas são palavras que vêm de Deus, palavras do céu, palavras do Senhor Jesus. Então vamos encerrar, lembrando. Em primeiro lugar, Jesus disse aos seus discípulos, como é que vocês vão pregar? A mensagem do Evangelho tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Em segundo lugar, a mensagem do Evangelho tem o seu coração, a sua essência, o seu âmago na morte vicária substitutiva do nosso Senhor Jesus por causa dos nossos pecados e na sua ressurreição que garante que nós ressuscitaremos com Ele no último dia. Em terceiro lugar, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele mandou pregar tem que confrontar os pecadores com os seus pecados e chamá-los ao arrependimento para a remissão dos seus pecados. Aí, a partir daí, já com uma nova vida, eles serão discipulados por um pastor mestre, por presbíteros, a fim de que cresçam em santidade de vida, se identificando e se assemelhando cada vez mais ao Senhor Jesus, para quando Ele vier buscar, nós vamos estar iguais a Ele. Lá no céu não vai entrar gente que não é parecido com Jesus, não. Que não é igual a Ele, semelhante a Ele. E nós sabemos que essas coisas acontecem na direção do Espírito Santo, o outro Consolador que Jesus disse que viria e veio. Repito, irmãos, essas são palavras vindas do céu, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E como Ele mesmo costumava dizer, disse isso várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos conceda sempre intrepidez para continuar pregando o Evangelho com integridade. Doa quem doer, arrebente onde arrebentar. Que Deus nos conceda fidelidade no ensino, na pregação da sua palavra. Que Deus nos conceda graça para viver isso que nós pregamos, senão a pregação é falsa, não serve para nada do mesmo jeito. E que Deus nos conduza nesse crescimento espiritual até o dia em que receberemos de volta o nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo que nos salvou na cruz, o mesmo que nos ensinou como pregar, o mesmo que deixou o seu Espírito para nos conduzir. Consciente de que o Senhor faz todas essas coisas para louvor da sua glória. Amém.